paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Deus abençoe os irmãos, com muita graça. Já peço que você abra a sua Bíblia, no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 131, 3 versos apenas. Enquanto você está abrindo o texto, deixa eu te situar, caso você seja um visitante hoje, ou esteja nos assistindo pelo Instagram pela primeira vez. Nós estamos numa sequência de mensagens, dentro de uma série, que nós temos chamado de Meu Corpo, Minhas Regras. Se trata de Jesus falando à sua igreja, falando ao seu corpo, como assim mesmo nós vemos sendo retratado na palavra de Deus. E assim nós queremos entender e buscar cada vez mais conhecer quais são essas regras, quais são essas ordens, né? Essas ordenanças de Cristo para seu povo. Estamos falando aí sobre temas, obrigado Vaguinho, sobre temas muito importantes da palavra de Deus, da vida cristã. Semana passada falamos sobre a importância da vida em comunidade, levando a sério a unidade, né? Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Arrependimento. Então abra aí sua Bíblia, seja física ou no smartphone, no Salmo 131. Vou ler um texto aqui da palavra de Deus, você nos acompanhe, dizendo assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas demais, com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Verso 2: De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Eu quero aproveitar aqui, antes de começarmos a compartilhar, você que está com seu filho, você que está com seus filhos, aproveite esse momento também. Tem sido um momento difícil, né? Por vários motivos, mas a gente tem que procurar enxergar o lado bom das coisas também. E esse tem sido um momento bom para que os próprios pais possam estar ensinando aos filhos a importância do culto, a importância da palavra, a importância da reverência à palavra, da reverência a cada momento sendo feito, não é? Acontecendo no culto. Eu me lembro de algumas coisas que eu sempre estudava sobre o culto, sobre a maneira como o culto acontece, e existem detalhes que parecem passar desapercebidos. Mas, por exemplo, uma coisa que você pode dizer ao seu filho: por que que a palavra de Deus fica aqui, no púlpito, no meio de onde estamos, à frente de todos? Pela reverência à palavra, pela centralidade à palavra. Não é por acaso que estamos aqui, não é por acaso que falamos e cremos ser essa a revelação de Deus para nós, palavra de Deus para nós. Então, tem várias coisas que acontecem durante um culto que é importante você educar, você ensinar, você orientar o filho.
muito mais agora nesse momento que o próprio pai, a própria mãe, pode fazer isso. Quando antes da pandemia, muito do que era feito com crianças assim eram feitos por professores, né? Então, isso tem sido um bom momento para nós. Pois bem, como esse cântico, aliás, esse texto, né, que é um cântico de romagem, é um texto que no início do ano nós lemos ele muito em oração, tendo um momento de oração específico, que eu não vou falar dele aqui agora, mas é um texto que nos marcou muito, porque era um texto que a gente parava entre vários líderes da igreja, entre várias pessoas mais envolvidas na igreja, e líamos, relíamos, pensávamos nesse texto e orávamos. Eu quero te desafiar agora num momento bem simples. Eu vou ler esse texto novamente, de maneira pausada, como eu estou lendo, e eu queria te convidar a você fazer uma oração silenciosa, fechar os seus olhos, ensinar também os seus filhos a fazerem isso nesse momento e deixar que a palavra de Deus fale ao seu coração. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Pai, estamos diante da Tua palavra, que ela possa falar ao nosso coração, possa nos ajudar a entender a Tua vontade e aplicar essa verdade bíblica em nossa vida. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém. J.I. Packer diz no seu livro Fé Ativa, um dos livros que a gente tem usado, né, para essa série, e ele diz assim: em nossa cultura ocidental, terapeuticamente orientada, na qual as perspectivas cristãs em muito se perdem, nos contentamos em nos comparar uns com os outros, e inevitavelmente de uma perspectiva apenas externa e meramente comportamental. Por causa do engano do pecado, sabemos muito pouco sobre nós mesmos. Nós nos vemos como pessoas essencialmente boas, e sem dúvida, melhores do que algumas outras que conhecemos. Mas, na verdade, não temos a menor ideia de como parecemos aos olhos de um Deus santo, que sonda os nossos corações e nos conhece literalmente de dentro para fora. Irmãos, de fato, hoje em dia, o arrependimento, essa palavra, né, para muitos no grego, um outro significado encontrado na palavra, metanoia, de mudança de direção, mudança de pensamento, nos traz sim essa... Deixa eu trocar aqui, irmãos, está dando um probleminha aqui. Vamos ver se agora melhora. Então, irmãos, acho que está dando certo, não.
Então vamos lá. Essa palavra, né, metanoia, arrependimento, mudança de direção, ela justamente por ter significado nesse tempo atual, no tempo que nós temos vivido, não sei assim dizer para os irmãos precisamente desde quando, afinal de contas o ser humano é bem complexo, né, e nós temos vivido mudanças tão grandes assim de pensamentos, de ideologias, de maneira de viver, de geração para geração, mas fato é que hoje essa palavra tem caído em desuso, ou então sido usada de uma maneira muito errada. Caído em desuso porque, como nós nos achamos essencialmente pessoas boas, logo nós achamos que estamos indo numa direção correta. Não há necessidade de uma mudança de direção, quanto mais um Deus que vá nos orientar a direção para a qual nós devemos ir. Nós somos tão arrodeados, né? Somos tão afetados por uma mensagem de que somos bons, pela ideia, pelo conceito de que não há nada de errado conosco, que até mesmo nos meios onde se trabalha a fé, Deus entra como um complemento. Logo, se Deus serve para alguma coisa, inclusive para que eu me arrependa, então, arrependimento não, never, né? Mas Deus, ele entra para me ajudar a andar no meu caminho, na minha direção. Deus é uma figura boa, bondosa, um paizão, gente finíssima, que vai me ajudar a só aperfeiçoar aquilo que eu já sou bom, aquilo que eu sou assim top, aquilo que eu já sou o cara, não é? A gente vê muito isso, assim, a gente fala muito disso, de uma maneira bem diferente do que o nosso antigo, lendário Roberto Carlos, que remete ao cara lá de cima. Não, Deus hoje ele pode ser várias coisas, uma energia, algo assim que tem uma certa transcendência para nós, mas que não passa de um complemento que vai nos ajudar a andar na direção que nós cremos ser a melhor direção. Logo, cai em desuso o arrependimento, essa ideia de mudar de direção, de talvez parar, reparar e pensar, poxa, eu estou no lugar errado, eu estou indo para o lugar errado, eu estou pensando da maneira errada, eu preciso ser reconduzido para a maneira certa. Então, para essa ideia atual tão antropocêntrica, não cabe Deus. Não cabe Deus. Não cabe a ideia de Deus. Da Bíblia, não. Talvez um Deus, para os mais antigos, como Roberto Carlos, um cara lá de cima, ou para os mais modernos, mais atualizados, uma energia, algo assim, bem exótico, que só vai te ajudar a aperfeiçoar o caminho que você já está, porque você é uma pessoa boa, e você já está num caminho bom, não é? Ou então nós vemos um outro conceito, sim, relacionado ao arrependimento, mas completamente distorcido, também antropocêntrico, também voltado para o homem. E esse você vai se identificar, você vai perceber logo, que é a ideia de um remorso, sabe como é? Aquele sentimento ruim que você está acostumado a ver nas séries, nas antigas novelas, hoje série. E não sei mais em quais outros meios de comunicação ou instrumentos de influência que de alguma maneira te falam sobre arrependimento. A ideia de arrependimento que se prega hoje, que se traz hoje, é de um remorso, de um constrangimento que é gerado, que aparece em você porque você está fazendo algo ruim para você mesmo ou para o outro. Não tem nada a ver com Deus. Entende? Talvez para os mais religiosos, sim, que tem a ideia de um Deus tirano, carrasco, que está ali procurando analisar todos os passos de cada crente, vendo quem está certo, quem não está, e para queimar quem está andando errado e dar pontos a quem está andando certo. Aí logo, se você não anda certo, você sente esse constrangimento, esse remorso por ter feito algo errado. E aí cria-se a ideia de que isso é arrependimento.
Mas o arrependimento que nós vemos na palavra, esse que nós estamos tentando trazer aqui, para que de fato você leve a sério arrependimento, não tem a ver com a anulação dessa palavra, porque nós não cremos, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, que nós somos bons, essencialmente bons. E também não tem a ver com essa ideia distorcida relacionada a um constrangimento, a um remorso por ter feito algo que parece que é errado, ou que vai me fazer mal, ou que vai fazer mal ao meu próximo. Não, o arrependimento linkado à palavra tem a ver com o pecado. Tem a ver com uma atitude que nasce no Jardim do Éden, nas vidas de Adão e Eva, e se replica até hoje, até os dias de hoje, entre nós, como sendo uma rebeldia contra Deus. O pecado, segundo a palavra, e aqui eu estou falando de pecado, para depois falar de arrependimento, você já entendeu, é necessário, é a ideia de se viver uma vida tirando Deus completamente dela, desconsiderando não apenas a existência, mas a autoridade de Deus. Essa é a ideia de pecado. E se ficar muito bem esclarecido para você o que é o pecado, essa anulação de Deus da sua história e, consequentemente, toda a sua autoridade, o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele nos diz para fazer, logo você também passa a não entender a necessidade de arrependimento, de mudança, de voltar a direção, o pensamento para esse Deus. Então, o pecado é isso. O pecado é essa falta de noção de que nós somos seres dependentes, que viemos de Deus, que somos dele, que Ele é Deus soberano, Ele é o nosso sustentador, Ele sustenta os nossos dias, o nosso respirar. Ele que nos dá condições de sorrir, de abraçar, de trabalhar, de estudar, de congregar. Tudo isso tem a ver com Deus, a vida está toda ligada a Deus. E para nós, segundo a palavra, isso é o pecado. É essa tentativa de anular essa realidade. E tentar dizer para nós mesmos, não, nós somos bons. Nós somos suficientes. O interessante é que, na maioria das vezes, nós não falamos isso verbalmente. Nós falamos isso no modo de viver, na maneira como se vai. E isso se resulta de uma vida, consequentemente, sem arrependimento. De uma vida que se lida com arrependimento, o arrependimento é apenas um constrangimento, apenas um remorso, que tem a ver com o que você está fazendo de errado para o outro, ou para si mesmo, mas não tem nada a ver com Deus. O arrependimento que Deus nos ensina na sua palavra, o arrependimento que tem a ver com a vida de Deus, é esse arrependimento que nos faz primeiramente olhar para Ele, para quem Ele é, para o que Ele faz, fez e fará. E porque eu não estou consonante com Ele, em consonância com Ele, conectado a Ele, eu percebo que eu estou fora do prumo, fora do caminho. Eu percebo que eu preciso de correção, de mudança de mente, de metanoia. Eu preciso de arrependimento. Eu preciso de me voltar para Deus. Esse salmo, Salmo 131, é um salmo muito marcante, que pode nos ensinar muito a respeito disso. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Uma coletânea de salmos, normalmente intitulados
como cânticos de romagem, cânticos que os judeus cantavam em suas peregrinações, a caminho de Jerusalém, a caminho do que Deus havia prometido. Olha aí a figura de Deus presente no meio de um povo, enquanto esse povo canta a sua esperança. Um povo que está o tempo todo sendo lembrado de que ele não é autossuficiente, de que ele é sustentado por um Deus que tem uma promessa, que lhes deu uma direção, que lhes prometeu salvação. Esse salmo, escrito pelo rei Davi, provavelmente no momento onde ele está sendo perseguido por Saul, está passando aperto, está se escondendo no deserto, está com medo de morrer. E ele retrata aqui a vida de alguém que tem uma clara consciência do quanto não é e do quanto Deus é. E é sobre os olhos, aliás, é com os olhos nesse salmo que eu quero te convidar a pensarmos um pouco sobre o arrependimento como um estilo de vida. O arrependimento como algo necessário à nossa vida e à nossa caminhada. Repare só o verso 1, como diz o texto: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Esse salmo nos faz pensar sobre o quanto é necessário percebermos que nós não podemos ser conduzidos por altivez, por arrogância, por um nariz empinado, pela ideia de sucesso, de autossuficiência, que o tempo presente tem nos vendido. E está em todas as coisas, a começar de um celular que nos traz tudo perto, tudo fácil, tudo à mão. As transações, as comunicações. O meio onde nós moramos, a cidade, o asfalto, os semáforos, as ruas, tudo denota o quanto o homem é bom, suficiente. Constrói, destrói, constrói de novo, cria, trabalha, faz, compra, vende, negocia. Mas não se engane, não permita que o pecado te engane. Não permita que essa mentalidade rebelde, que essa ideia de que Deus não existe e que você é bom o suficiente para viver sem Ele, recaia sobre você. Porque basta você olhar ao seu redor também e perceber as nossas mazelas. O quão nós erramos. Repare como é que fala a palavra? Vou usar uma palavra filosófica aqui. Repare esse paradoxo, não é? A tecnologia que nos deixa cada vez mais conectados, mas cada vez mais desumanos, cada vez mais insensíveis. Aquilo que deveria nos aproximar, nos distancia. Repare como que a prosperidade financeira, vamos dizer assim, a prosperidade de recursos, a prosperidade de negócios, de talentos, de recurso humano, que poderia nos fazer cada vez mais melhores uns para com os outros, não é sinônimo de vida boa.
Não é sinônimo de vida equilibrada uns com os outros. Cada vez mais, à medida que vamos tendo mais, temos mais dificuldade de olhar para aquele que não tem. E eu não estou falando aqui de justiça social, não, irmãos. Pelo amor de Deus. Aqui é lugar de pregar a palavra de Deus. Eu estou te dizendo da nossa incapacidade de lidar até com coisas aparentemente boas. Porque somos maus. Somos pecadores. Não somos autossuficientes. Não damos conta de andar sozinhos. Por isso que o salmista começa dizendo: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Toda vez que você olhar para essa palavra, coração, pense na consciência, no ser do indivíduo, na sua volição, nas suas vontades, nos seus desejos. Ele está dizendo de uma maneira totalitária que ele, o ser, o indivíduo, não é alguém que olha para si e não percebe Deus. O salmista está dizendo aqui o contrário: Senhor, eu olho para mim e não vejo mais nada, a não ser o Senhor. Se não for o Senhor, quem sou eu? Então, se eu puder aqui tentar traçar um caminho para que a gente possa aprender, vamos dizer assim, o caminho do arrependimento bíblico, comece por esse primeiro não. O não ser orgulhoso, o não ser autossuficiente. Exercite uma oração que te humilhe. Por mais que nós vivemos num tempo que não se usa a palavra humilhação. Não é necessário se humilhar, porque isso é bom. As pessoas que precisam de você. Você é o centro. Por mais que você está ouvindo e muito isso, assistindo, vendo, lidando com isso o tempo todo, como se você fosse, como se você tivesse, não creia nisso. Porque a palavra de Deus nos ensina, assim como também a nossa própria vida nos diz muito a respeito do quanto nós não somos, do quanto nós dependemos. Se você estiver disposto a se casar com alguém de uma maneira coerente, bíblica, onde você não vai usar do casamento como um meio, aqui é outro assunto, é outra pregação, mas me entenda, se você não vai tentar usar do seu casamento como um meio de ser feliz, você vai perceber o quanto que numa relação sincera, de entrega diante de Deus, nós dependemos uns dos outros. Essa palavra que o salmista diz aqui, os meus olhos não são arrogantes. Essa expressão denota o outro, porque se ele diz que os seus olhos não são arrogantes, ele está dizendo que o seu olhar para o outro não é um olhar de cima. Está me entendendo? Não importa se o outro... Deixa eu baixar o tom de voz aqui, irmãos. Não importa se o outro fez coisas piores do que você. Não importa se o que ele fez, você diz para você mesmo: eu nunca faria isso. Ele não merece o meu perdão. Quem é você para dizer que tem algo que ele não merece? Aprenda com o salmista a não ter um olhar arrogante. Irmãos, eu estava estudando sobre esse texto. E anteontem e ontem, eu passei por umas situações onde o sujeito foi extremamente arrogante comigo. E a minha primeira resposta foi troco. Eu falei assim: epa, peraí, conversa direito. Conversa direito que você está conversando com um homem. E os detalhes eu não vou te contar aqui, porque é um problema meu. Mas como é fácil da gente não aceitar
a ideia, a gente não aceitar a ideia de que nós somos iguais ou menores. Você é besta. Você fazer isso, o povo pisa em você. O povo aproveita. Nós estamos envoltos por essa cultura. Mas o salmista está dizendo: o meu olhar, Senhor, não é arrogante. E você vai entender o porquê desse olhar não ser arrogante. Se você estiver ansioso, lê o capítulo 3, o verso 3. Mas vamos com calma. Porque ele continua dizendo: não me envolvo em coisas grandiosas. E eu preciso usar o segundo não, que está aqui como nem. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Em outras versões, o texto diz: não ando, né? Eu estou sem meu celular aqui, mas depois leia na versão, na revista atualizada, por exemplo, onde o verbo andar aparece. E quando você vê esse andar na Bíblia, os pés estão relacionados a ações, a planejamento. O não se envolver em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim, tem a ver com perceber que, por mais que eu possa fazer muitos planos, por mais que eu possa ser muito bom, por mais que eu possa agir e transformar e fazer, eu não vou cair nesse engano, nessa ideia de que eu sou o cara, de que eu sou bom o suficiente, de que eu sou a melhor nisso. Viu, mulher? Eu não me engano, eu não me envolvo, eu não planejo sem que o Senhor esteja diante de mim. Vários nãos, né? Numa cultura, num tempo, onde tudo é sim. Vai, você consegue, você pode. Você é o melhor. Ninguém pode te dizer não. Você é capaz. Você vai ter sucesso. Você vai ganhar seu primeiro 1 milhão. Numa cultura, num tempo onde tudo é sim. Mas eu digo, não só pela palavra, mas pela própria vida. A própria vida tem nos mostrado o quão nós estamos rodeados de nãos. Está aí uma pandemia, uma leve pandemia para nos dizer isso. Não. Vocês não são tão bons assim. Vocês não estão preparados assim. Vocês não são tão suficientes assim. Mas nós vemos nesse texto também alguns movimentos, algumas ações. Eu acho melhor a gente usar o termo algumas ações, pelo menos 3, que nós encontramos aqui no verso 2 e no verso 3. E eu já começo a terminar. Aliás, eu já caminho para o fim. 3 ações: acalmar, ser e esperar. O verso 2 diz: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Esse acalmar aqui é muito mais do que você simplesmente respirar, não é? Esse acalmar aqui tem a ver com um calar interno, com um se manter calado. O verbo pode ser usado aqui no sentido de uma pessoa que se emudeceu porque morreu. A expressão ela é forte, ela traz a ideia de sossego permanente diante de possíveis perturbações. Eu me acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu entendi para onde eu devo olhar, qual curso eu devo seguir.
Essa expressão tem a ver com uma paz interior, mas que não vem do interior, vem de Deus. Já a continuação do texto nos traz algo que eu achei muito bacana, à medida que eu fui tentando estudar, entender. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Ou recém, como diz aqui o texto, se não me engano, na revista atualizada, como uma criança desmamada. E a ideia aqui que se tem é que a criança recém-amamentada ou desmamada é diferente da criança que ainda não passou por esse processo. A criança que ainda é amamentada, ela tem esse instinto, o instinto da fome, do se alimentar, ainda é mais forte do que a confiança, do que a saciedade na figura da mãe. Então, dificilmente ela se aquieta quando ela está perto da mãe, porque logo ela vê a mãe, e a ideia da mãe é alimento, é fome. Mas o texto aqui diz, olha, eu acalmei, eu me tranquilizei, ao ponto de ser como uma criança recém-amamentada. Uma criança que olha para a mãe, sabe que ali ela tem sustento, alimento, mas o instinto, a fome já não é mais forte do que a saciedade de estar com quem lhe traz segurança. E isso é importante para nós hoje. Muito importante. Num tempo onde, até mesmo na busca por espiritualidade, na busca por sentido, as pessoas vêm com arrogância. Lembra do que eu disse no início? Deus não é o Deus da palavra. É uma ideia, é uma coisa que está ali só para se encaixar na sua direção, naquilo que você precisa. Seja por uma religiosidade antiga, engessada, ou por uma religiosidade moderna, repaginada, onde Deus está encaixado às suas demandas sentimentais e emocionais. Deus não é nada mais do que isso, alguém que está ali para te saciar. E você, como uma criança com fome, não consegue enxergar nada à sua frente senão leite. E Deus para você só é isso, nada mais. Uma fonte de leite. Uma fonte onde você realiza os seus desejos. Deus só está aqui para fazer a sua vontade. Isso nunca foi arrependimento. Isso nunca foi uma vida pautada pela soberania de Deus. Quer entender o que é soberania de Deus? Leia o verso 3 e aqui eu termino. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. Desde agora e para sempre. Entenda que Ele é Deus. Ele não precisa te dar leite para te provar que é Deus. Você já o conhece. Você já foi alimentado por Ele. Você está numa caminhada com Ele. Você sabe que Ele é Deus. Você sabe que Ele tem o melhor para você. Se eu puder deixar aqui uma aplicação a esse texto, eu deixaria 3 verbos: reconheça, dependa e confie. E apague da sua mente a ideia de que arrependimento é remorso. De que arrependimento é uma ideia passageira de constrangimento. Olha, fiz uma coisa errada. Oh, Deus, nossa, chega a estar doendo o meu peito pelo que eu fiz de errado. Senhor, me perdoa. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento
é o conhecimento, é a consciência que vem pela fé de que Deus é Deus, soberano, dono da sua vida, de que você precisa dele e de que a confiança nele vai transformar a sua vida. Na prática, Senhor, eu errei hoje, eu pequei hoje, e isso não convém com o que o Senhor me ensina, isso não convém. Essa minha falta de esperança, essa minha ansiedade, não bate com a vida que o Senhor me chama a ter. Já vou. Já terminei. Logo, eu aprendo a me colocar em Ti, diante de Ti, como aquele que espera em Ti. Que o Senhor me transforme. O arrependimento não é a falsa esperança de que se você ficar constrangido com o que fez, não vai fazer mais amanhã. Arrependimento, segundo a palavra, é o reconhecimento de que Ele é Deus soberano, de que você está caminhando errado, mas que também você pode depender dEle, confiar nele, para que Ele te transforme, para que Ele faça de você alguém melhor, para a sua glória. Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu sei que no tempo que nós temos vivido, esse se arrepender que vem da Tua palavra não é atraente. Eu sei, Senhor, que esse arrependimento que vem da Tua palavra não me coloca no centro. Mas Ele me garante que o Senhor está no centro. Esse arrependimento que vem da palavra me faz entender que eu sou pó e que o Senhor é tudo. Esse arrependimento que vem da Tua palavra, Senhor, me faz entender e perceber que reconhecer a Tua graça e o Teu poder me fazem depender de Ti e confiar no Senhor, ao ponto de crer que o Senhor pode transformar a minha vida, um miserável pecador, em alguém transformado por Tua graça, disposto a viver para a Tua glória. Em Teu nome, Senhor, nós oramos, nós te pedimos que o Senhor faça de nós um povo segundo a Tua vontade, um povo que se arrependa, um povo que tenha mudança de mente para Ti. Aprenda a reconhecer a suficiência no Senhor, aprenda a depender de todos os seus passos no Senhor, aprenda a confiar somente no Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Meu irmão, eu quero ainda te convidar a ter um momento de oração aqui conosco. Se alguém tiver algum recado para dar, pode vir aqui. Logo depois da oração você pode dar. Mas eu quero te convidar a ter um momento de oração final. A gente está orando, clamando uns pelos outros. Nós vamos estar levantando um clamor aqui agora. Eu queria te pedir que você estivesse orando por pessoas na nossa cidade que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que ainda não experimentaram esse arrependimento. Quero te convidar a ter um momento de clamor comigo, um momento de oração. Eu quero aproveitar e dizer, talvez você que está nos assistindo, se você entendeu essa palavra e precisa disso na sua vida, ore comigo aqui agora e nós vamos orar por você. Se você está aqui presente hoje, entendeu essa palavra, está entendendo quem é Deus e a necessidade de você se render a Ele, entregue sua vida a Cristo. Faça isso. Aprenda a confiar no Senhor, a começar se arrependendo, dizendo: Senhor,
Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu quero te convidar a orar. Eu sei que você sabe de amigos, eu sei de crianças aqui que tem coleguinhas que precisam de Jesus, assim como você precisa de Jesus. Eu sei que você tem vizinhos, amigos, parentes que precisam da sua oração. Irmãos, nossa cidade, as diversas famílias, jovens, adolescentes na nossa cidade, precisam de uma igreja que clama. Ora comigo. Vamos orar, irmãos? Se você quiser fazer uma oração perigosa, eu te convido a orar nessa noite. Fala, Senhor, coloca um fogo no meu coração por aqueles que ainda não te conhecem. Me dá uma inquietação por pregar o Evangelho, por ser a pregação, a encarnação do Evangelho na vida daqueles que ainda não te conhecem. É perigosa essa oração, mas eu te convido. Vamos orar. Ore comigo aí, levanta um clamor. Você que está nos assistindo, você pode orar também. Vamos orar por nossa cidade. Tem tanta gente carecendo de transformação, de conversão, de arrependimento verdadeiro. Senhor, estamos aqui clamando, Senhor, clamando. Essa palavra não só nos move para uma vida prática de arrependimento, como também move o nosso coração a clamar por aqueles que ainda não te conhecem. E tem muita gente no local de trabalho desses irmãos aqui, na rua desses irmãos aqui, no prédio desses irmãos aqui, que precisam conhecer o Jesus de Nazaré, o Jesus que diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Senhor Jesus, nos ajuda a ser uma igreja viva, uma igreja que está para além dessas paredes, uma igreja que se percebe como povo unido, que se dispersa pelas ruas a compartilhar as boas novas do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor, incomoda essa jovem hoje, esse jovem hoje, a interceder por colegas, por amigos, a orar por eles, a começar com a oração. Que pessoas aqui hoje possam ter a coragem de orar e de dizer: Senhor, aquece meu coração por aqueles que ainda não te conhecem. Me ajuda a ser uma luz. Me ajuda a ser um pregador para esse meu amigo que eu encontro na academia, que eu encontro na padaria, que eu encontro no passeio de casa, e que eu posso simplesmente servir, acolher, ajudar, ser palavra de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos de coração, Senhor. Nós somos pecadores e o Senhor tem trazido esperança. Um sujeito como eu, o Senhor trouxe esperança à minha vida, e hoje eu posso ter nova vida em Ti. Tem muito mais gente que pode desfrutar disso também, dessa graça maravilhosa. Dá coragem, Senhor, intrepidez a jovens aqui, crianças, adultos, para que sejam luz do Senhor onde forem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Você vá na paz de Cristo. Olha, tem uma semana cheia de Deus vivo, cheia de Deus. Deus te abençoe. Vá na paz. Vá na paz. Deus te abençoe.